você não assistir esse vídeo até o fim, vai perder uma grande oportunidade de conhecer um método super simples, baseado em 4 tipos de questionamentos que você vai fazer aos seus pacientes e que vão aí, facilitar e muito as vendas dos seus serviços no seu consultório. E eu já sei que quando eu falo a palavra vender os serviços, muitos dentistas se arrepiam. Por quê? Porque sentem dificuldades de vender. E existem 2 tipos de dificuldades que estão aí com você. A primeira dificuldade é a sua barreira mental. É a dificuldade da mentalidade. Sim, porque vender serviço de saúde parece alguma coisa que não é nada ético. Porque na faculdade ninguém lhe falou sobre vendas, sobre negociações, sobre gatilhos mentais, sobre o seu negócio. Quantas vezes você teve essa matéria lá na sua faculdade? Nenhuma vez, né? O que é que lhe ensinavam lá? Fazer dentística, endo, prótese, implante, e achavam que só com isso, só com os conhecimentos técnicos, o seu negócio, o seu consultório ia, dar um salto. Mas você já viu com a sua experiência que não é bem assim, né? E eu vou lhe contar um segredo. Enquanto você não quebrar essa sua barreira mental, não vai ter técnica no mundo que lhe dê resultado. Por isso que o nosso trabalho é com mudança de mentalidade, consequentemente de comportamento e aí consequentemente, mudança de resultados. Não tem como lhe ensinar captação, fidelização, vendas, gestão, se você não mudar a sua mentalidade. É por isso que você já fez aí 1000 cursos, talvez tenha lido 1000 livros, ficou só na técnica e não houve mudança consistente de resultados, porque não houve mudança consistente de comportamento e nem mudança de mentalidade. Mas hoje a gente vai falar de técnicas. Vender dentro do consultório não é uma tarefa assim muito simples, principalmente quando você tem aquele tratamento complexo, aquele tratamento ali, de alto ticket. Os mais baratos, né, fica mais fácil, mas quando o preço se eleva aí fica mais difícil. Quando a gente fala em vender um tratamento, as dificuldades elas são diversas. Por exemplo, pode ser a dificuldade de você convencer o paciente que ele precisa daquele tratamento. Ou, por exemplo, que aquele tratamento você é o profissional qualificado para resolver. Na verdade, isso é o quê? Isso são quebras de objeções, que foi o assunto do nosso vídeo passado. Se você não viu ainda, quando terminar esse, você corre lá, porque hoje aqui nós vamos falar de uma técnica chamada de Spin Selling, S-P-I-N, e selling de vendendo em inglês. Esse método, o Spin Selling, ele foi criado por um psicólogo e um escritor na década de 80. E ele tinha como objetivo fazer com que as empresas elas conquistassem mais clientes, elas vendessem mais. E aí, qual o método que está por trás dessa técnica? Para você entender melhor o quanto ela é eficaz, o quanto ela é interessante, você precisa entender o que está por trás. Essa técnica, ela busca investigar. Eu quero investigar qual é a situação, quais são as necessidades do meu cliente, do meu paciente, através do quê? Através de perguntas direcionadas, perguntas que têm uma intencionalidade por trás, perguntas intencionais, não é qualquer pergunta. Então as perguntas, elas são direcionadas para descobrir. E o primeiro ponto é a situação. Qual a situação atual do paciente? Por isso que é o S. Cada letra do SPIN, ele tem um significado. Então as primeiras perguntas que você vai fazer para o seu paciente é para detectar a situação. E aqui já vão algumas perguntas e você tem que estar com papel e caneta em mãos para escrever. Porque aqui é o quê? É conteúdo com profundidade. Esse vídeo é profundo e é aplicável. Você já pode aplicar no seu consultório hoje. Se não vai vender hoje, aplica amanhã ou quando a oportunidade surgir. Pega papel e caneta e já vai anotando aí as perguntas. E as primeiras perguntas são para descobrir a situação atual do seu paciente. Anota aí. Seu fulano chegou e eu tô ali na conversa e tal, e eu digo, seu fulano, o que é que o trouxe até aqui? O que é que o senhor espera do nosso tratamento? Me conte, seu fulano, por que o senhor escolheu tratar comigo? Ô, seu fulano, o senhor já realizou alguma vez um tratamento odontológico com outro profissional? Já fez isso com outro profissional? O senhor não precisa me falar o nome do profissional. Ok, sim. Tá, e por que o senhor resolveu mudar? O que fez com que o senhor quisesse mudar o profissional? Bem, essas são as perguntas iniciais. Agora a gente vai para a segunda letra, que é o P, que é descobrir os problemas. E olha que interessante.
Aqui você vai deixar o seu paciente assim, ó, presente para os problemas que ele nem tinha percebido que ele tinha. Anota as perguntas aí, continua anotando, porque isso aqui é ouro. Seu fulano, o que foi que lhe deixou insatisfeito com seu tratamento anterior? O senhor fica receoso, o senhor fica ansioso com os procedimentos odontológicos? Me conte, o senhor está satisfeito aí com a sua saúde bucal, com tudo que está se apresentando? O que mais incomoda o senhor quando o senhor pensa nos seus dentes, quando o senhor pensa no seu sorriso? Quais são os maiores problemas que o senhor tem hoje? Me fale. Anota tudo que ele vai respondendo, porque as respostas dele, ó, são maravilhosas. A próxima letra é o I de implicação. Quais são as perguntas que buscam levantar implicações dos problemas? Aqui você vai ajudar o seu paciente, que você está conduzindo a coisa. É ele que vai perceber. E aqui você vai ajudar para que ele perceba e identifique quais são, né, as implicações e as consequências e o impacto negativo dele não resolver essas questões. Se ele não resolver esses problemas, qual é o impacto disso na vida dele? Nessa parte, nesse momento da conversa, é muito importante que você leve o seu paciente a sentir, para que ele comece a reagir, a ter sentimentos com relação aos problemas que estão sendo ali apontados. E criando o quê? Criando nele uma necessidade, um senso de urgência. Poxa, eu preciso resolver isso. Aqui nesse momento você pode na conversa também contar casos. Olha, seu fulano, eu tive um paciente que veio aqui, que tinha os mesmos problemas que o senhor. Ele não fez o tratamento e olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o tempo. E aí você vai contando causos, né? Vai contando história. É importante também aqui que você tenha empatia. Mostre para o seu paciente que você entende o que ele está passando, que você sabe o significado disso na vida dele. Nunca se esqueça, venda é o quê? Conexão. Conexão gera segurança e aí você consegue vender melhor. Você não pode quebrar essa conexão. E empatia é uma das molas, é uma das chaves dessa conexão. Perguntas para esse momento. Seu fulano, o senhor já pensou sobre os impactos negativos de o senhor continuar nessa situação? Me conte, o senhor pretende ficar assim e isso vai afetar a sua autoestima? Quais as consequências disso na sua autoestima? O senhor está disposto a sofrer as consequências que envolvem o senhor negligenciar essa parte da sua saúde? Você gostaria, seu fulano, de permanecer com esse problema? Ou pior, né? E se ele se agravar? Como é que vai ser a solução? E aí, finalmente, a última letra da etapa desse método Spin Selling, que é a letra N. N significa mostrar a necessidade da solução. E com certeza, a solução dos problemas dele é você. E olha que fantástico! Isso aqui é um método, tá? Tem começo, meio e fim. E aqui nesse ponto, é o ponto da virada. Vamos dizer que é o ponto da virada, porque é aquele, né, que vai dar um choque na etapa anterior. Como assim, Dulce? Vou explicar melhor. Depois dele entender, dele perceber as consequências de não fazer, de não resolver os problemas, dele perceber o que isso acarreta na vida dele, o que você vai fazer? Você vai conduzi-lo para mostrar os impactos positivos da solução, da sua solução. Lembrando que você é a solução dos problemas dele, né? Você vai mostrar de forma positiva, sempre positiva, qual o próximo passo. E aqui você vai fazer com que o seu paciente, ele mesmo, é ele que vai responder, ele que vai dizer quais as vantagens, quais os benefícios que ele vai alcançar quando ele realizar esse tratamento. E aqui o paciente, ele vai lhe dizer de forma detalhada o que ele realmente espera. O que ele espera do tratamento? Ele próprio que vai se convencer, não é você que vai convencê-lo, é ele que vai se convencer de que ele precisa da sua solução. E a maneira de fazer isso está, mais uma vez, aonde? Nas perguntas certas, no momento certo e feitas de forma intencional. E aqui lá vão as perguntas. Vai anotando, não pode deixar de anotar isso aí. Isso tem que estar depois na sua cabeça. Seu fulano, sua vida seria diferente se eu resolvesse esse problema? O que o senhor vê de mais positivo na resolução desse problema?
Me conte, como é que o senhor vai se sentir quando esse problema for resolvido, quando o senhor não tiver mais que passar por essas situações ou por esses momentos. E aí, ó, bingo! O fluxo dessas perguntas vão fazer com que o seu paciente enxergue a importância do seu trabalho e o quanto ele necessita desse tratamento. E é claro, né, vai ser muito mais fácil agora você falar de preços, você mostrar para ele qual o seu planejamento. Isso vai aumentar as suas vendas, vai trazer mais resultados e vai lhe deixar o quê, ó? Muito mais confiante para vender. E isso melhora a sua mentalidade. Então, a sua autoconfiança melhora a sua mentalidade. A técnica, sem dúvida nenhuma, ela é uma mão na roda, ela ajuda. Mas a sua mentalidade, ela é soberana. Anote isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se ainda não assina no nosso canal, assine e clique nesse sininho que está aqui abaixo para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo.